Ao iniciar o ano legislativo, a deputada Cris Tonieto manifestou-se fortemente contra o governo Lula e apontou o caráter autoritário do presidente de seus asseclas. A deputada afirmou: desde o dia 1º de janeiro, estamos assistindo a um show de desastres, a um show de horrores e a uma sucessão de erros, de deslizes deste desgoverno. Cris Tonieto lamentou: desde que esse cidadão assumiu o cargo de presidente da República, o Brasil só desceu a ladeira. Parece que estamos no modo turbo de destruição em massa dos nossos valores e dos nossos princípios. A deputada comparou as verbas destinadas a artistas apoiadores do PT com as verbas destinadas à saúde e questionou: qual é a prioridade deste governo? Qual é a prioridade? Qual é o compromisso que este governo tem com o Brasil? É com a saúde? É com a educação? De jeito nenhum. A prioridade deste governo, o compromisso que este desgoverno tem é com seus comparsas, justamente com a tentativa de criminalizar e de acabar com qualquer tipo de oposição. Tonieto expôs o autoritarismo do governo. Eles querem calar qualquer pessoa que suba esta tribuna do lado de cá para fazer oposição combativa a este governo. Eles querem cercear a liberdade. Eles querem simplesmente escantear, porque não querem governar com a oposição, porque eles não são democráticos. Eles falam como se fossem paladinos da democracia, mas na realidade o que eles querem é tão somente a criminalização de quem pensa de forma divergente. Eles não são a favor da democracia. Eles são intolerantes com a democracia. Eles são a favor de uma ditadura, inclusive de opinião. É a ditadura do politicamente correto. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões, as de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. O inquérito administrativo já está no 3º relator, o ministro Benedito Gonçalves, que dia após dia mantém vigente a ordem de subtrair a renda de famílias e empresas. Há mais de 19 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org.
Se preferir, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista! Nobres colegas parlamentares, querido povo brasileiro, primeiramente, não posso deixar de subir essa tribuna para dizer em alto e bom som: fora Lula! De fato, o Brasil, ele parece um carro desgovernado. Desde o dia 1º de janeiro, nós estamos assistindo a um show de desastres, um show de horrores e uma sucessão de erros, de deslizes deste desgoverno. Mas também, é risível, porque o outro lado, a gente ouve o tempo inteiro as ladainhas, a gente ouve a defesa de um descondenado, uma pessoa que foi condenada em 3 instâncias, condenada por corrupção, lavagem de dinheiro e simplesmente foi descondenado por uma questão, por uma manobra jurídica e política, por que não dizer, Mas, enfim, é curioso, senhor presidente, porque desde o momento em que este cidadão assumiu este cargo de presidente da República, o Brasil, ele só desceu a ladeira. Estamos, parece, num modo turbo de destruição em massa dos nossos valores e dos nossos princípios. Antes diziam Brasil, pátria educadora. E quais foram um dos primeiros feitos desse governo? Acabar com a Secretaria Nacional de Alfabetização. Vamos falar de saúde. Agora estão dizendo que vão investir 600 milhões nas cirurgias eletivas. Agora, para a cultura, pelo menos 10 bilhões. Então, quer dizer, qual é a prioridade desse governo? Qual que é a prioridade? Qual que é o compromisso que esse governo tem com o Brasil? É com a saúde? É com a educação? De jeito nenhum. A prioridade desse governo, o compromisso que esse desgoverno tem é com seus comparsas. E justamente com a tentativa de criminalizar e acabar com qualquer tipo de oposição. Então, qualquer pessoa que suba nesta tribuna, deste lado de cá, para fazer uma oposição combativa a este governo, eles querem calar, eles querem cercear a liberdade, eles querem simplesmente escantear, porque eles não querem governar com a oposição, porque eles não são democráticos. Eles falam como se fossem os paladinos da democracia, mas na realidade o que eles querem é tão somente a criminalização de quem pensa de forma divergente. Eles não são a favor da democracia, eles são intolerantes com a democracia, eles são a favor de uma ditadura, inclusive de opinião, a ditadura do politicamente correto. Então é óbvio que nós somos veementemente contra esse governo e somos contra essas pautas nefastas que eles querem trazer para o nosso país. Sem contar também, senhor presidente, se puder me conceder mais 30 segundos para finalizar. Um dos primeiros feitos, ou melhor, desfeitos desse governo foi revogar uma portaria que foi editada na época do governo Bolsonaro, que tinha como objetivo simplesmente enrijecer o combate à impunidade dos estupradores. E a ministra da Saúde simplesmente revogou esta portaria, porque eles são a favor da impunidade. Eles querem impunidade, porque eles sabem muito bem como é roubar, enfim, essa quadrilha a gente já sabe muito bem como é que faz para governar. E para finalizar, senhor presidente, eu não podia deixar de mencionar também, fora Lula, mais uma vez. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo Sul, é importante começar ressaltando por isso, ele é um acordo de natureza programática, não tem compromisso, portanto, com novas despesas ou desembolsos orçamentários e visa melhorar a relação entre Brasil e África do Sul na área cultural, permitindo produções audiovisuais em parceria com os dois países e também entre esses dois países e outros. Portanto, nós, o Novo, somos favoráveis a esse acordo e encaminhamos, inclusive, aqui o pedido de voto, não só aos membros da nossa bancada, mas também aos demais parlamentares a favor desse acordo. Importante lembrar também que na área cultural o Brasil não pode regredir, senhor presidente. Não pode regredir como nós estamos vendo já o PT fazer com a Lei Rouanet. Então, abrindo aí de novo as torneiras para o financiamento de artistas famosos, que já têm condições de se estabelecer
permanecerem no mercado, e muitos dos quais, aliás, estão recebendo agora, pelo que se percebe, a recompensa por terem feito L na campanha passada. A Lei Rouanet precisa ser, quando bem aplicada, para aqueles que estão iniciando, aqueles que realmente necessitam. Grandes produções culturais que já têm público garantido não podem ser financiados por recursos que, no fundo, são também recursos públicos, apesar de arrecadados junto a empresas por meio dos incentivos fiscais. Nós, senhor presidente, somos contra essa política de desgoverno do governo Lula, que está aí agora, de novo, financiando artistas famosos com dinheiro que poderia ser revertido em impostos ou ficado no bolso dos brasileiros, para que soubessem eles mesmos gastar melhor com os artistas que desejassem. Inclusive, repito, aqueles que estão começando as suas atividades culturais nos rincões do nosso Brasil, tão bem representados por esta Câmara dos Deputados, que contempla todos os estados do nosso Brasil e praticamente todas as regiões diferentes que nós temos. Portanto, senhor presidente, nós somos favoráveis a esse acordo internacional entre Brasil e África do Sul na área cultural, e queremos mais uma vez dizer que denunciaremos toda tentativa de utilização política de dinheiro, por exemplo, público via Lei Rouanet ou qualquer outro instrumento, para artistas que, enfim, de outra forma já teriam o seu financiamento garantido, mas vivem de dinheiro do governo para manter as suas atividades. O Novo, portanto, é favorável a esse acordo com a África do Sul, que não gera custo para o erário. Obrigado, senhor presidente. Ok, deputado Marcelo